Bom dia! Aí você hoje, nesse sábado de manhã, o que está fazendo? Começando o seu dia, né? Talvez tomando seu café da manhã, se preparando para o trabalho. E nós aqui no programa Reencontro, entrando no seu lar. Agora, nesse instante, querendo fazer a diferença e querendo que você faça a diferença na vida de alguém. Você já pensou nisso hoje? Começa seu dia fazendo a diferença na vida de alguém, porque a diferença do mundo começa na nossa vida. É isso aí. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o pastor Paulo. Nós já estivemos conversando com ele sobre o ministério da Cristolândia. Prazer, pastor, estar conosco Prazer, aqui. Evelise, estar mais uma vez aqui, poder participar com vocês desse momento tão precioso, esse programa histórico na vida dos evangélicos no Brasil. Uma honra para mim estar com vocês aqui. Ai, que bom, pastor. Tanto assunto para falar, experiências práticas. Um homem que tem dedicado a sua vida para fazer a diferença. Esse é o objetivo nosso, né? Quando Cristo entra na nossa vida, a gente precisa fazer diferença. E hoje o pastor, há alguns anos, né, tem feito a diferença lá em São Paulo, num dos ministérios mais difíceis, numa degradação humana que talvez seja um lugar muito difícil de ser alcançado. Mas Deus tem feito muita vitória na vida do pastor Paulo, através de um problema humano lá, Cracolândia, né, tão conhecido no Brasil. O pastor Paulo escreveu um livro sobre isso, sobre a sua experiência, né, pastor? E hoje a gente vai contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse livro, que é um ministério de vida com trabalho nos viciados em crack. Pastor, fala um pouquinho com a gente. O livro surgiu a partir desse sentimento que eu passei a ter no meu coração quanto à necessidade de registrar a fim de que outras igrejas, outros ministérios, outras pessoas, outras vidas fossem inspiradas por isso. Estamos no coração da cidade de São Paulo, Centro Velho, como eu disse no programa anterior, na região da Luz, uma região histórica, o bairro de Campos Elíseos, que é um bairro do centro de São Paulo, um bairro que já foi, 40 anos atrás, um bairro de classe média alta em São Paulo, onde morava a elite de São Paulo. O Palácio Campos Elíseos, que fica a 2 quadras da primeira igreja, era a sede do governo de São Paulo. Depois é que a sede se mudou para o Palácio Bandeirantes, no Morumbi. E aí então começou um processo de degradação no Centro Velho de São Paulo, que é onde a primeira igreja está há 118 anos. Pois bem, como fruto dessa degradação, surgiu a Cracolândia, bem perto da primeira igreja. Eu mencionei isso no programa anterior também. E aí, então, nos sentimos profundamente incomodados. A Igreja de Cristo, nesse lugar degradado, nesse lugar rodeado de tantos problemas sociais, tantas manifestações tenebrosas, terríveis, a igreja tem que florescer, tem que transmitir luz, tem que resplandecer a luz de Cristo nesse ambiente. Ao invés de sairmos dali para irmos para um lugar mais aprazível, entendemos que era o contrário. Era ficar ali para manifestar o reino de Deus e fazer a diferença ali naquele local. Então essa foi a convicção que nós tivemos. Como resultado disso veio a Cristolândia, e aí então eu registro através desse livro, ou nesse livro, melhor dizendo, Cristolândia, Esperança na Cracolândia. E é isso que a gente crê mesmo, que a Cristolândia é uma grande manifestação da esperança de Deus, dos céus, na vida de muita gente que está na Cracolândia. Então o livro registra como começou a Cristolândia, ele tem o relato de várias experiências de pessoas que foram, dentre as milhares de pessoas que foram restauradas na Cracolândia, nós temos o registro de várias experiências. Dentro desse registro, vou pegar o gancho aqui do pastor Paulo Eduardo. Tenho certeza que o senhor tem milhares de histórias para contar. Mas eu tenho certeza que também nessa trajetória devem ter algumas que marcaram, Evelise, né, a sua vida. E até renovaram as forças. Conta para nós uma história prática que o senhor acha que... Então deixa eu contar para vocês uma história. Passava sempre em frente à primeira igreja um camarada com um aspecto bastante degradado. Ele morava há 7 anos na Cracolândia. Muitas vezes ele dormia na calçada da primeira igreja porque ele entendia que ali é um lugar mais seguro. Né? E até acordava de manhã, no domingo, ouvindo os cânticos, os hinos, a igreja cantando. O nome desse camarada é Arlen, certo? Sobrenome Mafra. E ele, então, viveu 7 anos na Cracolândia.
completamente distante da família. A família dele, ele tinha se separado, ou melhor dizendo, a esposa se divorciou dele à revelia, porque ele desapareceu. Ficou 7 anos desaparecido completamente. Ninguém sabia onde ele estava na Cracolândia. Um dia o Arlen entrou na Cracolândia e o Cristo melhor dizendo, entrou na Cristolândia e o Cristo da Cristolândia entrou no coração dele. Amém. Ele foi liberto, foi completamente transformado. Amém. E aí ele começou a fazer um curso dentro da primeira igreja de uma equipe de pessoas que são preparadas, para trabalhar na Cracolândia. E esse curso foi ministrado dentro da primeira igreja. Ele morou lá 3 meses dentro da primeira igreja, ele com mais cerca de 70 rapazes. E aí alguém me disse, nós temos aqui um camarada que já foi casado, está divorciado, a mulher dele se separou dele porque ele sumiu. E aí eu me aproximei dele para conversar com ele. Conseguimos fazer contato entre ele e a esposa ou a ex-esposa. Algum tempo depois, eu fiz um novo casamento do Arlen com a mesma esposa. Que bênção. Na presença dos filhos, eles ainda jovens, mas já têm netos, na presença dos netos. E esse camarada que vivia nas ruas de São Paulo, um craqueiro, ou como se fala muito em São Paulo, né, um nóia. Essa é uma expressão que vem de paranoia. Camarada que usa o crack, ele está zuretado, como a turma fala, né? Aí chama-se de nóia. Ele era um nóia, ele era um craqueiro. Hoje ele é casado, seu casamento foi reconstituído com a sua mesma esposa. Amém. E hoje ele é um pastor, escritor de livros. E ele e a esposa andam pelo Brasil inteiro, a Laila. São grandes amigos, pessoas muito preciosas. Amém. E é, assim, um fruto dos mais geradores de alegria que nós temos na história da Cristolândia. Amém. Esse é o desafio para mim e para você. Quando a gente passa na rua e vê aquele morador de rua e fala, ah, não tem jeito. A gente olha aquele drogado parente que vai e volta das recuperações e fala, não tem jeito, mentira. Isso é uma mentira do inimigo, porque para Deus tudo é possível. E é importante que você olhe essa pessoa e dê uma chance para ela. E eu queria agora que o pastor desse para nós agora uma palavra final de ânimo para aquela pessoa que está lá do outro lado da telinha e talvez esteja no meio das drogas, talvez tenha um parente perdido e esteja sem esperança. Pastor, fala para nós agora. O que eu quero dizer para você é que eu já ouvi muitas histórias de pessoas que já usaram essa mesma argumentação, mas para mim não tem mais jeito. Muitas dessas pessoas que já usaram esse mesmo argumento, para mim não tem mais jeito, hoje elas estão completamente limpas, eles falam assim, eu estou limpo, né? Não tem mais o crack. Amém. Elas, no organismo, elas foram transformadas por Cristo, estão felizes, casados, reinseridos na sociedade, com vida profissional, vários deles exercendo ministério pastoral, enfim. Muitos em outras áreas de atividade profissional. Nós temos hoje universitários, jovens da nossa igreja, que estão cursando universidade, direito, psicologia, enfim, e que já estiveram na Cracolândia e que já usaram essa argumentação que talvez você esteja usando, ou talvez o seu filho use, mas para mim não tem jeito. Tem jeito. Eu posso afirmar para você, porque eu tenho visto centenas de pessoas para as quais não tinha mais jeito estarem sendo transformadas ou terem sido transformadas pelo Senhor Jesus. Amém. Tá vendo? Essa mensagem tem que ficar no seu sábado. E se você quiser vir aqui, quem sabe contar a sua história, sentar aqui comigo num sábado, entre em contato com a gente lá no Facebook, Evelise Cavalcante, no YouTube, nas redes sociais. Procura, conversa com a gente aqui. Quem sabe, sábado que vem é você aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continua com o programa Reencontro, porque tem uma mensagem poderosa para a sua vida. Bom dia.